Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão, esse é o DNA Sescom, mais uma produção do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora para o progresso do país. E por isso, teremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje, estamos recebendo José Maria Chapina Alcazar, conhecido como Chapina. A trajetória do Chapina mistura-se com sua carreira profissional, desde que começou como contador na Alcazar e Monteiro em 66. Promovido a líder da empresa em 71, renomeou para Ceteco, inovando em processos e tecnologia. Em sua liderança, a empresa foi a primeira a contratar um seguro de responsabilidade civil profissional em 89. Nessa mesma época, fundou a Asplan Sistemas Contábeis, pioneira do país e especializada em soluções de gestão de dados corporativos e contábeis. Chapina se destacou no cenário de entidades de classe, atuando como presidente do Sescom em duas gestões, 2007 a 2009 e 2010 a 2012, e como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Foi reconhecido e é reconhecido por promover a valorização da contabilidade e apoiar o empreendedorismo, com especial atenção às pequenas empresas. Atualmente é um dos fundadores do Instituto Renova de Cultura Empresarial, onde continua a defender reformas administrativas e a flexibilização tributária. Bem-vindo, presidente Chapina. Obrigado, Batistão. É uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite, a lembrança e o carinho por esse momento. E parabéns aí pela sua gestão, pela iniciativa dessas criatividades que você vem inovando no sistema, tá? Está precisando de gente com inovação como você para trazer novas ideias. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Chapina. Nós é que estamos satisfeitos de recebê-lo aqui. Já venho fazendo convites, anteriores, você recebeu os sinais e agora estamos felizes de ter você aqui. Mas vamos lá então, Chapina. Eu li um pouco aqui falando, de como começou na empresa. Fala para mim, conta para nós, aliás, como que de fato você começou na contabilidade. Perfeito. Bom, o sucesso da gestão do Sescom depende da sua participação, Você foi um membro da minha diretoria executiva que contribuiu para o sucesso de toda a gestão. Agora, o início na contabilidade, ela se deu... É uma história até interessante, porque eu, quando jovem com 15 anos, garoto de tudo, meu tio João, o irmão do meu pai, que foi o grande guru da minha vida, ele tinha um escritório de contabilidade e me levou para trabalhar como boy dele. Esse escritório acabou não dando certo e ele voltou para a empresa que ele trabalhava, que é a Organizadora e Audito Contábil Brasileira, uma empresa que está aqui na Avenida Ibiranga. E ali me levou, também passei lá a dirigir um departamento dessa empresa de contabilidade, onde eu conheci minha esposa, a Kátia. A Kátia era a operadora Hamilton de contabilidade. E tive o prazer de ali conhecer a Kátia, namorar, noivar em 7 meses, casar, e que me deu a primeira filha, a Márcia, que está aqui acompanhando hoje. Eu tenho mais 2 filhos, a Adriana e o Fernando. E a contabilidade foi no rastro do tio João. Na realidade, ele era o percussor da família, ele era o homem de contabilidade e foi o tutor da minha pessoa. Ele cuidou como sobrinho, ele cuidou com muito carinho e procurou me orientar. Não deu certo na organizadora como profissional, porque eu fui trabalhar numa empresa amiga do escritório dele, o Clóvis, da Euclo Termoindustrial. Ali eu gerenciava com 22 anos, 23 anos de idade, eu já tocava uma metalúrgica com 400 funcionários. Ele era o homem, dono, eu era o empregado dele, E eu cuidava das finanças, da administração, da contabilidade, inclusive. Contabilidade essa que eu fazia na época com ficha tríplice, Não é da sua época, você não chegou a trabalhar com ficha tríplice? Não cheguei. Não. Cheguei também, mas eu vou dizer que não, É um processo interessante. Eu tenho orgulho, eu gosto muito de contar essa história.
E aí o Clóvis, trabalhei com o Clóvis como um gerente dele. Passou 2, 3 anos, eu falei, bom, está na hora de eu seguir a minha carreira, tinha que começar por conta própria. E assim me demiti, o Clóvis resistiu, mas ele passou a ser o meu primeiro cliente. Que bom. Comecei a compor com ele, falei, poxa, se o Clóvis me remunerar, o que ele me remunera como empregado, como CLT, como terceirizado, eu tenho já a segurança de ter o aluguel pago e as crianças eram pequenas e como sustentar a família, né? E assim ele fez. O Clovão é um amigo pessoal até hoje, tem até uma mensagem dele no meu Facebook que ele enaltece toda hora a minha pessoa, eu sou muito grato, porque a ele eu devo também o início da minha carreira. E assim comecei na contabilidade, como carreira solo, tendo o Clóvis, Eucro Termo Industrial como primeiro cliente, e aí Deus foi encaminhando, foi colocando a mão no meu caminho, aí veio o segundo cliente, o terceiro cliente, foi crescendo, mudei, o escritório era na sala da minha casa, morava aqui na Casa Verde, desmontamos a sala, viramos a sala para ter um ambiente de empresa, e a Kátia sempre cuidando dos 3 filhos e ajudando a trabalhar na contabilidade também. E aí o tempo foi passando, consegui mudar para um outro local onde eu pagava aluguel, enfim. Eu tive muita sorte na vida. Eu digo aí para os jovens empresários, não basta só querer, não basta só ter vontade e ter capacidade. Muita gente às vezes tem capacidade e não consegue, por todo o esforço que ele faz, ele não consegue chegar lá. E eu lembro de uma história que com o meu tio João, tomando um café aqui no Mapping, na Avenida Ipiranga, estava o Pereira, o Miguelzinho e ele, 3 empresários de contabilidade quebrado. E eu faço questão de contar essa história porque a dificuldade vem, não desanimem, porque você tem que perseverar, tem que lutar. E esses 3 empresários viraram para mim e falaram, mas Zé Maria, você é louco, você vai fazer contabilidade? Para quê? Você não está vendo 3 empresários aqui mal sucedidos? E aquilo não me abalou. Eu tinha uma pré-determinação no meu interior, continuei, montei o escritório, com apoio sempre do tio João, a família veio crescendo, e eu fui crescendo também com a empresa de contabilidade. Hoje nós temos 54 anos de atividade, começamos em 1966, era como você citou, começou como Alcazar e Monteiro, isso. Depois eu transformei para a Seteco em 71, se não me falha a memória. E mais ou menos aí foi a dedicação e a persistência pela contabilidade. A contabilidade é uma atividade que eu amo de paixão, adoro falar sobre contabilidade, não perco uma oportunidade quando tem que falar para os jovens, fiz muita palestra no CIE, motivando esses jovens a procurar a contabilidade como uma profissão segura. Porque se você olhar para a contabilidade, ela se aplica em todo o ramo de atividade. Não tem qual é a atividade que não se aplica à contabilidade. É hospital, é órgão público, é iniciativa privada, é indústria, é comércio, é educação, está lá a contabilidade. Então, um bom contador não falta emprego. É isso aí. Vejam só o exemplo que está dando aqui o presidente Chapina, né? De perseverança, de coragem, porque algumas pessoas desencorajaram ele no início e com coragem ele chegou e é um empresário de sucesso e eu tenho certeza que a contabilidade ganha, as entidades ganharam com a sua participação. Você falou, só para pegar, e você contava sempre uma história aí da família que é contadora, se você quiser contar para nós, seus filhos são contadores, tem mais alguém na família que é contador? Cachorro, mais alguma coisa? Isso aí, para você ver a extensão da ligação da contabilidade e a família. O Toninho Trevisan gosta muito dessa fala, porque eu falei um dia num evento público, fazendo uma palestra, que em casa a paixão pela contabilidade é tão grande que até os meus cachorrinhos, que eu tenho 3 cachorros, né? Tinha 3 cachorros, o nome de um deles era débito, o outro crédito e a outra superávit. E isso pegou, o Toninho espalhou isso para o Brasil inteiro. Então, na profissão,
todos da família se formaram em contabilidade. O Fernando é formado em contabilidade, a Adriana é contadora, a Márcia, que está aqui presente me acompanhando, é contadora, presidiu o Conselho Regional de Contabilidade, quer dizer, deixou mais um legado aí para a profissão, né? Então, graças a Deus, eu sou muito grato e ando de joelho pela contabilidade, e agradecer a Deus por tudo que eu recebi pela contabilidade. Isso aí, que bom, Chapina, que bom, que exemplo a gente tem. Muito bom, aí você fez uma empresa de sucesso, a CETECO, você fundou também a Asplan, e aí eu queria agora entrar um pouco aqui, como que foi seu início no Sescom, quem te convidou, quando foi isso, como que foi esse início no Sescom? Todo crescimento traz uma visibilidade, e à época eu também já tinha alguns artigos que eu fazia, entrevistas que eu dava para a imprensa, aí eu recebi a visita do Irineu Tomé e o Ari de Oliveira Santos. Foram me visitar como empresário de contabilidade, conhecer o escritório, conhecer quem era o Chapina, como é que ele trabalhava, e dali surgiu o convite para mim entrar para as entidades contábeis do Sescom. E eu aceitei de bate-pronto, não sabia que tinha pela frente um desafio tão grande, né? Então eu entrei como diretor, contribuindo com toda a diretoria, e ali fui evoluindo, fui aprendendo, fui conhecendo um pouquinho da metodologia, como é que é a entidade, e passei depois a ser presidente do Sescom. Mas o padrinho, pode ser que ele não goste que eu fale desse jeito, mas o padrinho para entrar na entidade contábil foi o Irineu Tomé e o Ari de Oliveira Santos, que foram me visitar. Eu acho que ele gosta, assim, o Irineu esteve aqui também, já deu a sua fala aqui no DNA Sescom, para ficar aí para a nossa entidade, né, para perenizar as pessoas que passaram por aqui, e ele fala assim, ele gostou e ele é feliz de ter te convidado para você participar. E aí você entrou, que ano você entrou e como foi esse processo para você ser presidente? Eu fiquei no Sescom, como a carreira toda, acho que eu fiquei uns 15 anos. O ano, não sei se foi em 71, 70, não tenho lembrança de quando foi a entrada. Mas 70 acho que foi a presidência. Acho que para trás eu fiquei uns 8, 9 anos como diretor. Acho que 91, então. 91 deve ter sido 91. É que a sua presidência iniciou em 2007. Isso, então deve ter sido 90, 91. Isso. Eu passei a participar das entidades e dentro das entidades sempre participei de assuntos polêmicos, como o recadastramento da junta comercial e outros assuntos aí que foram girando em torno da entidade. Eu sempre no meio nas comissões defendendo os interesses da entidade e dos associados. É isso aí, muito bom. Então eu ia fazer a pergunta aí dessa sequência, mas vamos lá. Quando você participou, então, como é que era, como você era presidente, já chegando nesse período em defesa dos associados da entidade, como é que era o seu relacionamento com as demais entidades? Eu sei que você também fundou a Frente em Defesa do Consumidor, né? Junto com as outras entidades. Como foi? Conta um pouco pra gente esse relacionamento que você tinha. O relacionamento, Batistão, você cria, ele acontece. Você deve estar vivendo isso agora, você na posição que está como presidente da entidade, você é procurado, você é observado. E na época, como presidente, eu fui me aproximando de muitas autoridades que viam o seu discurso, via as suas reivindicações e te convidava para você participar de eventuais reivindicações. Então foi por aí, foi através da visibilidade do teu trabalho no exercício da presidência. Então quem deu toda a visibilidade para o mercado foi o Sescom. Por mais visibilidade que eu tinha como CETECO, mas o Sescom é uma entidade forte, sempre foi uma entidade forte, ele já tinha um certo respeito na mídia, e aí você só vem agregar, você só vem complementar a força que ele tinha. Então, por aí, a gente foi abrindo avenidas também. Muito bom. Quando você... Nós temos aqui no prédio hoje, que é da Tiradentes 998, né? Tem o prédio anterior, que era Tiradentes 960. Acho que quando foi construído o primeiro prédio comprado, você já fazia parte da diretoria, Eu era o financeiro da Terezinha. Terezinha era a presidente e eu era o vice-presidente financeiro. Então, na compra daquele prédio, eu participei, contribuindo na gestão e na construção. Depois surgiu a oportunidade de comprar o terreno ao lado e a gente construir esse prédio onde nós estamos hoje aqui.
Foi um grande investimento na época. A intenção era gerar um patrimônio para a entidade que pudesse dar para ela a independência financeira, para não ficar sempre dependendo da contribuição sindical. Fizemos com esse objetivo. Mas o mercado é tendencioso, talvez ainda não chegou o momento, mas vai chegar a hora que esses prédios serão autossuficientes. Não, esses prédios já são, de fato, já são patrimônio da entidade, né? Tanto do ponto de vista de ter um valor, quanto do ponto de vista de locação. Acho que eles são um patrimônio muito relevante da entidade, sim. E como foi isso? Como é que foi esse período de construção? Foi difícil, complicado? Você contou com a diretoria? Como é que... Conta pra gente aí toda essa dificuldade. Tudo que você realiza e constrói com amor, com transparência e dedicação, não há dificuldade. Eu não tive dificuldade nenhuma porque eu tive apoio dos diretores, em primeiro lugar. Os diretores acompanharam a ideia e o projeto, e o conselho consultivo também acompanhou, dando a força, dando apoio. Então era uma coesão de objetivos, quer dizer, todos queriam a mesma coisa, me deram a liberdade e a autonomia para executar junto com a minha diretoria. Eu não fiz nada sozinho, eu tinha uma diretoria, tinha um financeiro, tinha uma diretoria forte, que era ativa, particularmente ativa, e que ajudou e se envolveu de corpo e alma em todos os tijolinhos que foram aplicados aqui. Foi uma obra gratificante, graças a Deus nós construímos isso com muita dedicação, com muito amor, não tivemos nenhum acidente, correu tudo bem, aprovamos isso na prefeitura, tiramos o alvará, enfim, graças a Deus, tudo dentro dos conformes. Isso te deixou satisfeito? Você ficou feliz quando terminou? Estamos com a casa pronta, foi um trabalho, mas valeu a pena. É um sonho realizado, foi com muita luta, muito sacrifício, que dá uma realização. Hoje você passa por aqui, vê esse prédio, vê a marca, né? Queira ou não queira, é uma marca que ficou aí para todo o mercado e a força aí da entidade presente. É isso aí. Quando construiu esse prédio, eu lembro um pouco que falava-se em fazer aqui uma universidade corporativa, era um dos objetivos, que eu me lembre. Na realidade, acho que na sua gestão também teve um avanço um pouco maior da Unisescom, né, que é a Universidade Corporativa, até teve parceria com a Trevisan, escolas de negócio. Conta um pouco disso para a gente, Chapino, para a gente relembrar. A Universidade Corporativa, ela vem ao encontro do que já existia dentro do SESCOM, que era a realização dos cursos educacionais para sua base associativa. Então, agregando a uma procura de mercado para os cursos que o sindicato oferecia ao mercado, nós pensamos em criar a Universidade Corporativa. E à época eu procurei o professor Paulo Natanael e o Tirelli, Paulo foi o reitor e criou a Universidade Corporativa. Ela foi criada de fato, ela existe de fato como uma universidade corporativa, com o objetivo de ministrar cursos para a categoria contábil e cursos profissionalizantes. Foi um projeto que deu certo e que deve estar inclusive em andamento, acredito eu. Sim, está em andamento, sim. A Universidade Corporativa continua até hoje, né? Então. Talvez acho que o que não teve continuidade é aquela parceria com a Trevisan, né? Que você também gostaria que acontecesse, mas a Unisescom continua até hoje, sim. E leva aprendizado aos empresários contábeis que estão iniciando como um objetivo estatutário, né? Eu lembro que você sempre falava isso, a gente tem que levar formação, levar conhecimento e levar qualidade aos empresários contábeis. Prestando serviço com qualidade, a gente valoriza a profissão. Então, falando em qualidade, me fala um pouco do PQC, Programa de Qualidade. Do Programa de Qualidade. Na realidade, também na sua gestão ele teve expansão, depois começou o ISO. Conta pra gente como é que foi isso. Na realidade, foi um segundo sonho realizado, né? Que era criar um programa específico para a classe contábil, que foi a classe de empresários de contabilidade, que foi o Programa de Qualidade, o Programa de Qualidade das Empresas de Contabilidade. Esse foi um sucesso. Na época, nós fizemos, né, Deise, vários eventos
Ficamos conhecidos aí no Brasil inteiro, porque contratamos Chitãozinho e Chororó, e Daniel e tantos outros artistas, porque nós fazíamos um momento da certificação, que seria o momento da diplomação. Quer dizer, tinha o programa, tinha todos os pré-requisitos para a formação do empresário de contabilidade como uma empresa para usar o selo e a bandeira do SESCOM como um programa de qualidade. Eu possuo o programa de qualidade, ele tem que passar por essa carga horária. Depois que ele atingisse esse objetivo, nós íamos para um grande evento anual e fazemos uma homenagem, fazemos uma festa. E essa festa era de gente grande, viu? Não era coisa bem pomposa, nós fizemos vários shows com 3.000 pessoas, com 2.000 pessoas. Quer dizer, tinha os empresários de contabilidade recebendo a diplomação e tinha o público que adorava participar, ver os artistas também. Então foi um programa de muita vibração, de muito sucesso, e eu vejo que ele está mantido, ele continua firme aí no objetivo do SESCOM e deve continuar, porque é uma referência, é uma, como é que eu diria, seria uma identidade diferenciada para as empresas de contabilidade. E muita empresa melhorou seus procedimentos, muita empresa procurou aperfeiçoar a sua forma de atuar usando a metodologia do programa de qualidade das empresas de contabilidade. Foi realmente a diretoria à época, acho que foram 2 anos ou 3 anos que nós mantivemos, a diretoria que participou. Quando se fala Chapina fez, não, Chapina não fez. Chapina foi um membro juntamente com os seus membros da diretoria. Teve toda uma equipe que se dedicou, toda uma equipe que deixava o seu escritório, vinha aqui para a sede, fazia as seleções das empresas de contabilidade, fazia as entrevistas, visitava os escritórios para ver se ele tinha efetivamente aquilo que ele declarou, competia efetivamente à realidade da execução que ele alega ter, para dar a diplomação e a certificação para ele. Muito bem. O programa de qualidade continua assim, Chapina. É lógico que ele teve uma parada aí na época da pandemia, né? Parou um pouco, mas nós agora atualizamos também, modernizamos esse projeto. Ele tem alguns eixos que você pode fazer de empreendedorismo, inovação, tem hub de tecnologia, de ESG, tem vários novos eixos e que as empresas podem usar. Aliás, não conseguimos mais, depois da pandemia, fazer aqueles grandes eventos, mas a semana passada nós entregamos a placa a alguns empresários que conseguiram fazer os eixos. Tem novo regulamento, mas ele tem funcionado. Dentro disso, então, você acha que esse programa ele era muito interessante, né? Fazia esses eventos para os empresários. Você acha que era importante? Você falou que muda a empresa, né? Inclusive teve até o ISO, né? Quando você fazia também, né? Isso. Para os empresários de contabilidade ou os usuários de contabilidade? Vamos falar para os dois. Se melhora da contabilidade, automaticamente dos outros para também. Os usuários da contabilidade, você quando fala no programa de contabilidade, você tem um diferencial a oferecer. Porque é um programa que ele capacita, exige do participante uma mudança comportamental, uma mudança de cultura. Para o empresário de contabilidade, ele aperfeiçoa no seu intelectual. Então a gente via empresas que achavam que não tinha competência, achavam que não tinha capacidade, empresas pequenininhas que imaginavam um dia, sonhavam um dia em participar, você criava a metodologia, dava as condições, ele participava e ele crescia, ele começava a mudar a forma de se apresentar para o mercado. Então foi muito gratificante e é muito gratificante, viu, Batistão? É emocionante você ver a alegria e o brilho dos olhos daquele que está se formando e recebendo o certificado do SESCOM. De fato, leva uma qualidade, né? E tendo a qualidade, aí é o que você falou, para os usuários das empresas contábeis é importante, porque o serviço vem de melhor qualidade. E a nossa profissão, que às vezes nós mesmos, às vezes, reclamamos que não temos valorização. Se nós queremos valorização, temos que valorizar, buscar qualidade, trabalhar, porque é assim que vem a valorização da nossa profissão, né? Sim. Muito bom, Chapina, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouco a sequência aqui do SESCOM. Você participou de 2 movimentos importantes. Acho que você ainda não era presidente, que era da derrubada da MP 232, isso foi em 2004.
E o outro, esse eu lembro que você participou bem ativamente, que foi o Show CPMF. O que você pode contar desses movimentos para nós? Foram 2 experiências maravilhosas no campo político. Na 232, eu era um membro da comissão que acabei liderando o processo junto com os pares. Ali aconteceu uma experiência que você deve perceber isso com o tempo. As entidades são promovidas, como todo segmento da sociedade, a muita vaidade. E às vezes falta alguém para articular, fazer com que elas se conversem entre si. E na época nós conseguimos fazer com que a liderança ficasse com o SESCOM, porque o articulador dos movimentos era o Chapina, nos bastidores. Os presidentes ligavam para o Chapina: Chapina, faz o encontro, Chapina, porque se eles fizessem entre eles, havia uma disputa política e eles não aceitavam o poder do outro. E o Chapina não oferecia risco para ninguém. O Chapina era uma formiguinha que não mudava ninguém. E com isso eu fui dominando e fui absorvendo a confiança de toda a sociedade. Na 232 nós fomos a Brasília, ou não, foi na CPMF. Na CPMF nós lideramos a entrega do abaixo-assinado em Brasília. E eu lembro que o Paulo Scaff, à época, que era um grande líder, né? Em Brasília, ele pegou e falou assim: Chapina, você lidera a entrada na Câmara. Eu falei: eu lidero, mas vai ter que ser do meu jeito. Como bom espanhol que eu era cabeça dura, né? Fica à vontade, porque eles iam repetir o mesmo cenário que fizeram no Senado. Entrar com um carrinho de feira, empilhado com todas as petições, né? E eu falei: na Câmara nós não vamos fazer desse jeito, na Câmara nós vamos entrar na mão. Todo mundo que está aqui, tem muita gente, nós vamos carregar um pacote no braço e vamos entrar na Câmara dos Deputados carregando na mão. Eu desfiz todo o programa que estava montado para entrar com o carrinho na Câmara dos Deputados e entramos. E aquilo marcou. Marcou porque foi uma revolta dos parlamentares de ver você invadindo o Senado e a Câmara dos Deputados com aquele movimento político, né? Com aquela pilha de abaixo-assinado pedindo a extinção da CPMF. E a 232 não foi diferente disso. Então me deram oportunidade, me deram liberdade para que eu fizesse sempre uma liderança em consonância com os demais líderes. E a gente se reunia muito ali no jornal O Estado de São Paulo, ali onde era o DCI. A gente marcava o café da manhã, tomava o café da manhã para fazer as organizações. E o articulador dos encontros era o Chapina, que eu ligava para um, para o outro, e eu peguei muita amizade com todas as lideranças que me deram muita credibilidade. E não só porque você tem uma cabeça privilegiada, a condição de articular, né? Só porque foi por acaso, porque era formiguinha, né? Se aconteceu isso é porque tinha capacidade, porque tinha liderança sobre toda essa equipe. Sim, acreditavam que sim, né? E você entende que essas mudanças que foi uma vitória muito grande, mas isso até hoje, porque o 232 que previa aumentar impostos, né? E a CPMF é que foi criada para uma finalidade, ela estava se desvirtuando. Isso, exatamente. Você entende que isso até hoje reflete e é bom para o país? Eu vejo hoje, Matson, fica aqui uma sementinha plantada para você. Hoje há falta de uma liderança que se posiciona contra as propostas do governo. Nós temos aqui a reforma tributária, eu já vi algumas manifestações suas, tá? Então está faltando alguém que realize organizações e mobilização que fale um pouco mais forte, porque há aumento de carga tributária, há uma mudança, há um disfarce, uma mudança que vem alterar a sistemática tributária e vai prejudicar o setor produtivo. E hoje você vê muito silêncio nas entidades patronais. Você não vê grandes manifestações. Então está na hora de alguém começar a escrever artigo, faça artigo, protesta, vá para a mídia, vá para a televisão, vá para a rádio, fale, porque a gente tem ouvido. O SESCOM tem uma mídia muito importante, ele é muito ouvido e hoje está um pouco no silêncio. Sobre a reforma tributária, você não vê quase ninguém falando. É bom a reforma tributária, não é boa? Vai trazer prejuízo, não vai trazer prejuízo? Vai trazer aumento de carga tributária? Quer dizer, e não deixar a coisa caminhar. Porque eles têm medo, viu? A hora que começa alguém a se posicionar, eles têm medo, eles se respeitam e começam a recuar.
Não, muito bem, nós estamos fazendo, né? Fizemos várias entrevistas sobre reforma tributária em outro programa que chama o Tributalk, em programa de gestão. Nós estamos fazendo um trabalho, você também fez um trabalho muito grande pelo interior, nós estamos fazendo um trabalho rodando o interior todo. Isso. Já fomos a Bauru, Limeira, Marília, Araraquara, São José dos Campos, estamos rodando e falando de reforma tributária, estamos falando. Aliás, hoje saiu um artigo que nós escrevemos aqui do SESCOM, aí já é sobre simplificação. Nós queremos eliminar a retenção de impostos sobre serviços, que não tem sentido, é uma burocracia muito grande para não ter a arrecadação da Receita Federal. Mas esse é um caso para vocês acompanharem, acompanhem o nosso podcast que chama Tributalk, né? Ele também fala bastante sobre tributação. Aproveita o gancho, Batistão, bate um pouquinho nas obrigações acessórias. A questão de ficar entregando ao governo informações repetidas. Por que motivo? E eu penalizo o contador, penalizo a empresa de contabilidade. Não há motivo para isso. Eles têm todo o banco de dados atrelado, eles podem cruzar isso a hora que eles querem. Por que tem que punir o empresário pela falta de entrega, pela omissão de entrega ou por ter deixado de entregar alguma obrigação acessória? É muita obrigação. Muita obrigação e multas abusivas. Muitas às vezes, abusivas. Né? Multas Exato. altas que às vezes o empresário pode até ter dinheiro, só que o contador é um empresário pequenininho. Isso. E às vezes por uma coisa que passa ele tem uma multa enorme. Falamos aí que a CETEC foi a primeira a contratar o seguro de responsabilidade civil. Voltamos a falar para todos que nos ouvem, contratem o seguro de responsabilidade civil. Isso é importantíssimo, porque alguns enganos acontecem, apesar de a gente fazer o serviço com qualidade. Então acompanhem, contratem o serviço, sigam o exemplo, porque isso é importantíssimo para a gente não ter um risco de repente para a nossa empresa. Posso contar um pouquinho a historinha do programa, do seguro? Sim, por favor. O seguro de responsabilidade civil para a categoria contábil não existia. Existia para o engenheiro, para o médico. O contador não tinha seguro. Aí quando o Collor assumiu a presidência, ele encurtou os prazos de todos os impostos e todas as obrigações. Você lembra disso? Aí começou aquela sensação: será que a empresa de contabilidade terceirizada terá a capacidade de atender o empresário da indústria, do comércio? Como que nós vamos atender ao mercado e dizer a ele, sim, nós temos competência? Aí eu falei, por que a contabilidade não tem um seguro de responsabilidade civil? Aí procurei o meu corretor para fazer o seguro de responsabilidade. Não tinha. Eu falei, como que não tem? Se o médico tem, se o engenheiro tem, como é que o contador não tem? Não acredito, quero conversar com a seguradora. Aí fomos conversar com o presidente da companhia de seguro, a Porto Seguro. Expliquei para ele qual era o segmento contábil, a força do segmento contábil, não era presidente ainda, tá? E disse a ele o seguinte, que eu queria ter o seguro e por que eles não faziam o seguro. Ele falou, Chapina, a legislação não prevê, nós temos o Instituto dos Resseguros e não tem previsão para fazer o seguro de responsabilidade civil para a empresa de contabilidade. Eu falei, não acredito, vocês estão dormindo no tempo. Um segmento tão forte, um segmento tão atuante, vocês não olham para ele? O que precisa fazer para a gente alterar essa sistemática? Precisa alterar a legislação. Bom, e quem é que altera a legislação? Como é que funciona isso? É via parlamento, é via Congresso, é via Câmara dos Deputados? Ele falou, não, é via Instituto de Resseguros. Nós mesmos que somos na comissão do Resseguros, nós podemos propor. Você assume o compromisso que vai propor, então, a mudança da legislação, falando para Porto Seguro. Eu falei, não, me interessei por o assunto e eu vou tratar do assunto. Depois de 20 dias, a Porto Seguro ligou, estava alterada a lei e a CETEC foi a pólice número 1 do Brasil. Nós fomos a primeira pólice de seguro do Instituto de Responsabilidade Civil. E aí se abriu para o mercado inteiro. Então também é uma história, também é um filho também que passou pelas mãos do Chapina, viu? Que bom, Chapina, que bom. E então isso nós temos que agradecer. Eu não sabia dessa história, acho que nós não sabíamos dessa história, sabíamos que você tinha sido o primeiro, mas fica aí um agradecimento, porque o seguro de responsabilidade civil, ele dá uma
certa tranquilidade. Não podemos nos esquecer de nos preparar, atualizar, fazer o PQC, fazer o SESCOM e outros cursos mais, participar de eventos. Mas o seguro de responsabilidade civil deixa a gente, pelo menos, tentar dormir mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Com tantos problemas que a gente tem, tantas obrigações que a gente tem e multas elevadas. Né? Como no Brasil, tudo que se tem de bom procura se desvirtuar, também foi desvirtuado o objetivo do seguro de responsabilidade civil. As companhias começaram a ter muito sinistro e muita indenização. E começaram a analisar a fundo o porquê de tanto sinistro. Começaram a fraudar. Então, contador e empresário se uniram e faziam do seguro um bem bolado para fazer uma rachadinha. Vem a indenização, eu recebo 100%, divido 50%, você fica com 50%. Por quê? O seguro estava sendo mal vendido pelas companhias de seguro. Aí eu disse, vocês estão vendendo mal. Põe penalidade, procura tratar de uma outra forma. Aí eles mudaram a sistemática, melhoraram. Parece que isso aí moralizou um pouco mais. É bom, né? Porque se desmoralizar, todo mundo perde com isso. Exatamente. Como tudo que todo mundo perde, né? Deixa eu falar, você falou do CPMF, né? E da 232, então você era um combatente, né? Batia em quem precisava bater. Mas ao mesmo tempo, você fez na época da sua gestão, até antes, uma proximidade com os órgãos fiscais. Eu estou falando, por exemplo, a Receita Federal. Você tinha uma grande proximidade com a Receita Federal. Trabalhava em conjunto. Eu quero que você conte isso e quero que você conte se não tinha um problema nisso. Primeiro você bate aqui, depois você vai ser parceiro da Receita Federal no que precisasse ser. Interessante essa colocação. Realmente é dúbio, né? Ninguém fica todo mundo sem entender qual é a posição do Chapina, né? Como é que ele leva essas coisas. Mas você, quando tem uma certa posição clara, transparente, você cria elos de credibilidade. E a Receita Federal, eu tive a felicidade de pegar na época os gestores, que era o superintendente, o Edmundo Esposino e a Estela, que são pessoas do bem. Eu conheço eles até hoje, são amigos até hoje, são pessoas do bem. E o Edmundo chegou a uma época e disse o seguinte, Chapina, apoiou muito as reivindicações do SESCOM. Prorrogação do prazo de entrega do imposto de renda na fonte, que era semanal, não sei se você lembra disso. Quem alterou o prazo foi na época da superintendência do Esposino. Então, o Esposino, ele aceitava muito as nossas reivindicações. Ele não concordava com as coisas erradas, mas cedia naquilo que era justo, né? E o Edmundo chegou a uma época e falou, Chapina, eu quero fazer uma palestra para todos os delegados da Receita Federal. Eu falei, o quê? E aí, eu falei para ele, queria que você fosse fazer uma palestra na superintendência na Receita, para 400 representantes da Receita Federal. Eu falei, mas para falar o quê, Edmundo? O que você fala na mídia? Então, na realidade, a nossa fala ajuda homens do bem a tomar providências corretivas dentro do órgão. Então, ele pedia que levasse aos representantes do governo a dificuldade que nós tínhamos para lidar com a Receita Federal. Prazos, impostos redundantes. E eu fui fazer essa palestra aqui na Prestes Maia. Tinham 400 pessoas no auditório. E eu falei para eles, vocês não vão me prender, né? Porque o que eu falo, eu vou continuar falando do mesmo jeito. E falei abertamente tudo o que eu pensava. E ao final da palestra, eles me deram um mimo, um presente que veio num saquinho de padaria, que era um laser eletrônico. Aí eu brinquei com ele, falei, mas isso aqui é do mercado paralelo, para com isso, cadê a nota fiscal disso, né? Então, o que acontece? Quando você tem um ponto de vista muito forte, é lógico, é coerente, eles usam o teu ponto de vista para mudar os procedimentos internos. Muitas mudanças que tiveram na legislação do imposto de renda da Receita Federal foi por conta dos posicionamentos do SESCOM. Simplificações, mudanças de prazos, e a gente tem essa e não mudou a posição, e não mudamos a posição. Continuamos sendo críticos até hoje quando necessário, e elogiar quando for necessário também.
Tá? Então é isso que nós fazemos também até hoje, viu, Chapina? Seguindo esse exemplo, nós temos um grupo de trabalho com a Receita Federal, formamos agora, chamamos todas as entidades contábeis que participam junto, né? E temos um grupo de trabalho com a Secretaria da Fazenda, que a gente se reúne a cada 30 ou 45 dias para melhorias. É lógico que nem tudo se consegue, porque eles também têm as dificuldades, mas eles entendem o que a gente fala. A superintendente atual, que é a Márcia Meng, né? Entende, a gente tem boa relação. Aliás, saiu agora um pleito nosso que a gente levou mais de uma vez, que foi a questão do contador poder sair do KNAI de como responsável da empresa, exatamente. Que a gente tinha conseguido na Secretaria da Fazenda, entrou a Rede Sim, não conseguíamos mais, e agora conseguiu. Inclusive, as pessoas, né, não só contadores, que tiver o seu nome envolvido, também pode... Acho que ficou esse relacionamento importante que a gente tenta fazer. E é isso, bater nas obrigações acessórias, né? Porque são muitas obrigações que nós precisamos entregar, de informações redundantes, né? Que não teria necessidade. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Chapina, e também tem o ISS, né? E o SUP também, as empresas começaram a ser desenquadradas bastante, também em 2008, 2009, eu lembro que teve bastante... você bateu bastante também, tratou bastante isso com a Prefeitura, até hoje não mudou isso, viu? Como é que foi, né? A Prefeitura é um dos órgãos mais difíceis de relacionamento. Eu trabalhei muito, não só eu, como os auditores, como o Ibracon, que me acompanhava, porque as Big Fives eram todas envolvidas com o problema do SUP, todas com auto de infração, todas sofrendo com isso. Então nós chegamos a um acordo com o secretário da Fazenda, da Prefeitura, que o Kassab era o prefeito, e o Mauro Ricardo era o secretário. Chegamos a um acordo de cancelar todos os autos de infração. Foi feita a súmula, foi publicada a súmula, foi cancelado, mas dali para frente houve uma pretensão, que eu não vou citar com clareza, que não foi atendida, e aí eles revogaram a súmula e voltaram outra vez com os autos vigorando. Mas eu tenho conhecimento que na Justiça muita gente reverteu o quadro. Eu mesmo reverti esse quadro na Justiça. Eu tive a autuação como Sociedade Profissional Liberal, cancelei todos os autos e foi todos na Justiça. É uma subjetividade, né, que a Prefeitura utiliza e continua utilizando, né? Se é uma legislação, então faz-se valer a legislação como ela deve ser, e não os municípios usando a subjetividade com intenção de fato desenquadrar quando ela quer algum empresário. Isso aí. Chapina, você também foi um grande defensor, eu lembro dos microempresários, eu lembro até no início do MEI também, bastante coisa aconteceu aí na sua gestão, né? Mas você era um defensor do microempresário, do Simples Nacional. Como é que você analisa que está hoje o Simples Nacional? Precisa de ajustes? Ele foi melhorando com o tempo? Foi piorando? Como é que é a sua análise? O Simples Nacional, ele teve um papel importantíssimo, microempreendedor individual, que abriu a porta para uma série de empresários informais que tiveram a oportunidade de se legalizar, mas com o passar dos anos ele foi desvirtuado. Então ele precisa ser aperfeiçoado e não ser utilizado como uma fuga para a sonegação. Hoje nós temos muita gente fazendo planejamento tributário, criando na mesma empresa um simples, depois abre outro simples em nome da família, em nome do motorista. Isso não é bom, isso acaba desvirtuando. Então o simples é importante, é necessário, mas não pode ser desvirtuado. Hoje eu vejo o Simples Nacional como um grande incentivador para a informalidade, por causa do mau uso que é feito pelo Simples Nacional e o microempreendedor individual. Então teríamos que tirar as arestas que existem, não permitir que fosse aberta mais de uma empresa no mesmo local, no mesmo endereço, no mesmo CPF. Eu conheço pessoas que têm empresas organizadas com 10, 15 empresas do Simples Nacional em nome da mesma pessoa. Quer dizer, isso desmoraliza tanto a contabilidade como desmoraliza o sistema tributário. É isso. Bom.
Fica a dica aí também, né, que a gente trabalhe. Isso serve para o Simples Nacional que você falou, como também para o MEI. Para o MEI também. Para o MEI, porque a contratação de MEIs como... Agora é importante, Batistão, alertar, aproveitar esse canal e alertar os empresários que se utilizam dessas estratégias, que isso é ilegal. O governo tem metodologia para cruzar informações, tem metodologia para saber se existe simulação ou não. Então não entre nessa que acaba saindo muito caro. Nós tivemos recentemente um cliente que estava sendo assediado por um concorrente contábil que propunha a ele reduzir a carga tributária e cobrava os honorários sobre o benefício. Que benefício? Tirar do lucro real, passar para o lucro presumido para o lucro real. Quer dizer, ia simular situações que ia só levar em risco a empresa que estava sendo vítima de um processo. E aí a gente, quando se faz isso, depois também não adianta você querer criticar, né, o governo quando ele vem com algumas legislações, né? A gente tem que ser de fato coerente também, né, com a nossa fala e com as nossas atitudes, né? Muito bem lembrado aqui pela Deise, nós temos um trabalho aí que a Márcia é membro do Codecon, e ela me perguntou recentemente se eu tinha alguma proposta, alguma pauta para o Simples Nacional. Então, o Simples Social, que era uma proposta que muito se fala no terceiro setor, mas pouca proposta existe sobre a redução da carga tributária do terceiro setor. O terceiro setor, ele é imune, ele não paga imposto para nada. Será que é verdade isso? Que ele não paga nada? Você contrata um funcionário, você não tem custo nenhum sobre a folha de pagamento? Tem todos os custos normais que uma empresa normal tem. Por que você não cria o Simples Social, dando incentivo nessa mão de obra que você está contratando, a isenção do INSS, isenção do imposto de renda, do fundo de garantia e tudo mais? Então existe uma proposta de criar o Simples Social para o terceiro setor. Ela está aí em estudo, em andamento, mas não se concretizou ainda, tá? E a outra questão que também muito bem lembrada é a chamada tabela do imposto de renda, que fala que se corrigiu a tabela. Será que corrigiu? Pouca correção que foi dada. Você não tem o repasse da inflação em cima da tabela do imposto de renda. Então você acaba pagando mais imposto de renda do que a atividade normal. Se você não corrigir a tabela do assalariado, você está penalizando o trabalhador, está tributando ele mais. Então está na hora também de indexar essa tabela de acordo com a realidade dela. Obrigatoriamente, né? Tem que indexar a tabela do imposto de renda, muito bem lembrado. A gente levamos os pleitos do SESCOM, tem uma relação que é desse grupo de trabalho e tudo isso está lá, viu, presidente? Está lá. O Simples Social não. Ficou a dica aqui para a gente incluir. Mas a elevação da tabela do imposto de renda e indexação, elevação do limite do Simples e indexação, para a gente não ter que ficar sempre pedindo isso, né? Elevação do limite do MEI e indexação, tudo isso está nos nossos pleitos. E junto com a eliminação das obrigações acessórias. De fato, tudo isso é importantíssimo. E um pleito nosso que está lá é a desoneração da folha de pagamento. Se a gente falar em reforma tributária, como você falou, a reforma tributária está aprovada. Agora o que nós temos é cuidar nas regulamentações para que não aumente o imposto ou obrigações, né? E um dos pleitos nossos, nós tínhamos conseguido inclusive uma emenda, e a emenda não foi aceita, mas ficou uma obrigação na emenda constitucional 132 do governo mandar em 180 dias um projeto de desoneração da folha de pagamento. Isso sim é que aumentaria o desenvolvimento do país, sim. Porque a hora que eu posso empregar mais, gira mais dinheiro, sim. As pessoas contratam mais, o comércio vende mais, a indústria vende mais, tudo giraria, né? Reduzir o custo Brasil, né? Exato. Por que tão caro o custo Brasil comparado com outros países? Exato. E sem retorno, né? É isso aí. Pior, né? Sem retorno, porque nós temos que pagar por educação, por segurança e tudo mais. Chapina, também eu lembro que você, na sua época, você aproximou a negociação com os sindicatos laborais, né, que às vezes tinham uns resquícios aí, e acho que a relação foi melhorando nesse período. O que você pode contar para a gente sobre isso? A questão da negociação com os sindicatos laborais, ela é uma questão política. Se você radicalizar de um lado, eles radicalizam de outro lado. Então, o que nós fizemos na época foi o seguinte: tirar a atenção da radicalização.
O que você pretende? É possível? Se for possível, a gente vai estudar uma forma de fazer com que aconteça. Se você está pretendendo algo que não é possível ser atendido, não vamos dar nem continuidade no que nós estamos discutindo. E foi por essa linha que nós tivemos uma abertura muito grande. Não insista naquilo que não dá para ser atendido, porque senão não vamos perder o nosso tempo. E aí se flexibilizou um pouco mais a linguagem de conversa com os sindicatos laborais. Que bom. Muito bem. Chapina, e como você vê hoje a importância da entidade para os representados, como você via naquela época? Você entende que o SESCOM, de fato, o SESCOM é importante para os seus representados? Ou que dicas você dá de coisas que pode se fazer para melhorar e para que seja, de fato, relevante para os seus representados, para os seus associados? O SESCOM é importantíssimo, de uma forma geral, para a sociedade empreendedora, porque o SESCOM tem a voz da liberdade de reivindicação. É independente, não tem laços políticos. A grande diferença que nós temos com o SESCOM é que a nossa diretoria não tem comprometimento político. Eu digo comprometimento político com interesses subjetivos, ou seja, quer ser candidato a alguma coisa, então ele fica travado naquilo que no discurso que ele não pode falar. Então o SESCOM tem uma avenida muito grande para explorar, para alcançar e retomar a posição de liderança que era como entidade de classe. Tem que haver uma aproximação novamente da Fiesp, da FEComércio, da Associação Comercial. Essas entidades estão muito politizadas, elas estão com um braço muito político e com uma certa dificuldade até de diálogo. Então nós temos que aproveitar algum momento em que você, presidente, pode fazer a articulação e usar a força do SESCOM, como você vem fazendo, utilizando o meio da mídia como artigos escritos, falados, televisados, e dar o seu recado independente, porque está faltando um representante legítimo da classe empreendedora, que fale a linguagem dos interesses que ela pretende quanto a custo altíssimo tributário, oneração da carga tributária, oneração da folha de pagamento, burocracia excessiva, respeito à liberdade de empreender. E aí o SESCOM tem uma avenida muito grande para ser aberta e você vem conquistando isso com maestria. Obrigado, Chapina. E você então tem, por exemplo, nesse caminho, você já deu a dica aqui do que nós precisamos fazer para novas lideranças do SESCOM. Eu sei que na sua época também fluíram bastante lideranças, né? Quais são as dicas que você deixa para os novos entrantes aqui na diretoria, que trabalham na diretoria, trabalham pela entidade? Quais são as dicas que você deixa para essa turma? Olha, você está numa entidade como o SESCOM, você está doando o seu tempo em gratidão a tudo que você vem recebendo pela profissão. Então, é necessário que você se aproxime à entidade de classe, como o SESCOM, venha conhecer a diretoria, venha participar dos momentos em que você poderá participar de uma comissão de trabalho, você poderá participar de uma eventual eleição que poderá vir pela frente, ser convidado a compor a diretoria, como eu fui convidado. Eu sou um exemplo claro, eu não conhecia nada de entidade. Irineu Tomé foi me visitar, depois me convidou, abriu as portas, passei a conhecer e comecei a gostar porque eu vi a seriedade que era a entidade. Então o SESCOM, ele representa a legitimidade do bem, ele representa a legitimidade do querer o melhor para o seu empreendedor. Então chegue mais perto, se aproxime, aproveite a liderança do Batistão, que está aí querendo compor com todo mundo, e se aproxime em comissões de trabalho, e depois venha compor a diretoria. É importante a sua doação, é importante o seu tempo em benefício aos empresários de contabilidade, de assessoramento, perícias, informações, pesquisas e tudo mais, tá? É isso aí. Chapina, fala uma coisa, que eu lembrei aqui, no período que você foi presidente ou esteve na diretoria, tem alguma história assim marcante que você queira nos contar, algum exemplo, alguma coisa engraçada, algum acontecimento que você lembre agora? Tem uma história, lembro, nós fomos presididos por uma mulher inteligente, e foi a presidência e fui o vice dela, que é a Terezinha Aparecida Falcão, uma mulher guerreira, de fibra, que implementou muitas mudanças no SESCOM. Muitas coisas que nós temos hoje foi implementada pela energia dela,
pela autoridade dela. Então, é que eu vejo como destaque a presença da mulher, e nós tínhamos outras contadoras presentes, mas não podia deixar de registrar a importância que a Terezinha teve. Aliás, o prédio tem o dedo da Terezinha. Esse prédio aqui ao lado foi por conta da Terezinha. Ela olhou, achou que deveria mudar, surgiu a oportunidade de comprar o imóvel, ela foi para cima, ninguém apoiava ela, eu mesmo não acreditava. Terezinha, você vai levar o SESCOM para um local que é lá onde está o metrô, aqui, qual é o... É Armênia. Armênia, lugar meio difícil, muito valorizado. Não, Zé, nós precisamos mudar aqui daqui do centro. Insistiu, construiu, fez uma beleza de um prédio e, por consequência, veio um novo prédio. Então, uma coisa marcante e com destaque é a gestão da Terezinha Aparecida Falcão. Uma guerreira que enfrentou muitas dificuldades, uma mulher para determinar seu sonho, e ela teve autoridade para isso e teve competência. Isso aí. Chapina, pensando na profissão agora, na profissão contábil, tem o SESCOM, as entidades, mas a profissão de contador, você que é um contador, a família de contador, e como é que você enxerga a profissão hoje de contabilidade? O que você vê para o futuro dos contadores? Está surgindo uma onda agora que volta novamente a colocar a contabilidade numa situação que eu não concordo, que é o desaparecimento da contabilidade, que é a inteligência artificial. Agora todo mundo fala em inteligência artificial. É inteligência artificial e o contador não vai ser mais necessário. Tem gente até que já se posicionou de forma escrita, que a contabilidade é uma das profissões que irá desaparecer ao longo do tempo. Eu não concordo com isso. A contabilidade é uma ciência, a contabilidade é necessária para a pequena empresa, para a média empresa, para a grande empresa, para o pequeno investidor, para o pequeno empresário. E um bom contador não vai desaparecer nunca do mercado. Então, aquele que acreditar na contabilidade, estude e se aperfeiçoa, que não faltará trabalho para ele. Mesmo com inteligência artificial, irá precisar do contador para a implementação da inteligência artificial. Ela não vai desaparecer. E cada vez será mais valorizada. Cada vez será mais valorizada. Eu acho que, se você me permite, com a reforma tributária, porque na pandemia nós fomos muito procurados pelos clientes, né? Os contadores se tornaram mais valorizados, porque eles que estavam fazendo, entendendo aquele período, né? E a reforma tributária acho que vai trazer essa nova oportunidade de nós sermos protagonistas aí dessas mudanças, você não acha? É isso mesmo. Não tenha dúvida, a reforma tributária vem fortalecer o lado da importância da contabilidade. Então, a contabilidade como profissão do futuro é inegável, é inquestionável. É necessário, vai ser cada vez mais importante e o bom contador não ficará desempregado nunca. Muito bem. Poxa, Chapina, nós vamos partindo para o encerramento aqui, caminhando para o final, né, do programa. Bom, vamos deixar aqui, você quer falar mais alguma coisa? Alguma dica que você queira deixar? Alguma história que você queira contar para quem está nos ouvindo aqui? Batistão, eu quero ser grato, agradecer publicamente a sua iniciativa por criar esse tipo de iniciativa, né? E de estar valorizando o legado do SESCOM, que é o seu passado. Se nós não olharmos para os nossos pais, para os nossos avós, e não valorizar a nossa existência, nós deixaremos de ter valor. E o SESCOM é a mesma coisa, ele tem uma história. Tem aquele que começou, Aníbal de Freitas, a medalha Aníbal de Freitas. Esquecemos de pontuar a medalha. A medalha Aníbal de Freitas foi um ato também criado na minha gestão em homenagem a Aníbal de Freitas, que era um lutador, um guerreiro. Eu tive o prazer de conhecê-lo, é muito amigo da Terezinha. Então, nós valorizando o passado da nossa história, porque quem não tem história não tem passado. E aí parabenizo você por essa iniciativa, e isso é o caminho da perpetuação da entidade. Parabéns.
Que bom. Bom, com o advento das redes e mídias sociais, né, é essencial produzir conteúdo de valor, né, e engajar o associado e, ao mesmo tempo, oferecer essa mídia gratuita ao nosso representado, né? Então, você já respondeu, eu ia te perguntar como você vê essa iniciativa, você já nos respondeu, né? E aí eu te deixo à disposição, Chapina, para você fazer o seu comentário final e qualquer outra coisa que você queira ainda falar. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todos que estiveram comigo na gestão do SESCOM, nas duas gestões e nas gestões que eu tive com as pessoas durante o mandato de diretoria, de tesoureiro, de financeiro, e deixar aqui um recado que participe da entidade. Venha dar um pouquinho do seu para que possa contribuir com o crescimento da entidade. Vejo aqui a entidade muito bem representada por você, por seus diretores, e que vejo que tem muito ainda a ser construído e você está disposto e está com muita garra por isso. Vejo você reeleito na entidade com um bom trabalho que você está fazendo. Bom, muito obrigado, Chapina. Eu posso dizer que se a gente fez esse trabalho, esse programa, para deixar o legado que as diretorias passaram, né? Você com as duas gestões, nós temos que reconhecer que o seu legado foi extremamente grande, foi muito importante para o SESCOM São Paulo. Naquele período, o SESCOM cresceu muito com a sua gestão. E tem coisas que aparecem até hoje. Até hoje elas são reconhecidas, né? E às vezes nas nossas visitas pelo estado o pessoal pergunta, e o Chapina, como é que ele está? Eu fui outro dia em Ribeirão Preto fazer uma palestra com o Sebrae e a pessoa que me recebeu falou, e o Chapina, como é que ele está? Tá bom? Então as pessoas lembram porque de fato você deixou um legado muito importante. Então é uma forma de agradecer também do SESCOM, a entidade SESCOM agradecer ao presidente Chapina pelo período que foi diretor, pelo período que foi presidente. Chapina, eu só tenho a dizer que é uma honra recebê-lo aqui, foi uma honra esse período que nós passamos discutindo aqui. Eu te agradeço muito a sua presença. Obrigado, Batistão. Obrigado. E assim encerramos mais uma edição do nosso DNA SESCOM. Muito obrigado a todos, acompanhe as próximas edições, toda terça-feira sai um programa do podcast SESCOM São Paulo, tem o Tributal, que tem de gestão, tem da Unisescom e tem o DNA SESCOM. Participem, acompanhem e o presidente Chapina deixou a dica, venham participar da nossa entidade, a nossa entidade é séria, precisa de pessoas com capacidade que participem junto. Estão todos convidados e as nossas portas estão abertas à participação. Muito obrigado.